Olá, bom dia garotada do oitavo ano. Aqui é o professor Newton de História. Na aula de hoje nós vamos estar aí conversando sobre o capítulo 13, tá, da apostila de vocês. Lembrando que já passamos pela nossa terceira avaliação, nós estamos em dia aí com os nossos conteúdos, tá? Não estamos atrasados. Então hoje a gente já passa para o módulo 4, tá? Módulo 4, capítulo 13, Europa, ideologias do século XIX, certo? Lembrando também, queridos, que a gente sabe que esse período é um período complicado, tanto para vocês quanto para a gente, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem suas perguntas, mandem suas respostas dos exercícios, perguntem lá que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês assim que for possível, certo? Então, vamos lá. Como eu disse, capítulo 13, na aula de hoje, nós vamos estudar da página 2 até a página 6, certo? Página 2 até a página 6, beleza? Então, garotada, para a gente começar aí, né, a gente precisa entender que esse século que está aí, o século XIX, ele foi um século onde vão acontecer alguns fatos importantíssimos, não só para a história europeia, mas para a história mundial, né? Fatos esses que vão mudar aí a organização política, por exemplo, né? Essas transformações aí ocorridas no século XIX vão acabar gerando aí uma sociedade diferenciada, né, com algumas ideologias diferentes, formas de enxergar a sociedade de uma maneira diferente, certo? Então a gente vai começar esse capítulo meio que relembrando aí alguns desses pontos que aconteceram na Europa que a gente considera como pontos importantes, certo? Outra coisa importante na hora de iniciar esse conteúdo é a gente entender o que seria essa ideologia, certo? Então, a gente, para tentar entender isso daí, vamos pro... Hoje se fala muito, né? Ideologia disso, ideologia daquilo, ideologia... E muitas vezes a gente nem sabe, de fato, o que seria ideologia. Então, pela ideia aí do Aurélio, né? Do dicionário, né? Na verdade, a ideologia seria aí um conjunto articulado de ideias, valores, opiniões, crenças e etc., que expressam e reforçam as relações que conferem unidade a determinado grupo social, classe, partido político, seita, religião, enfim. Ou seja, gente, nós vamos ver aqui, por exemplo, liberalismo, ideologia liberalista. Então, nós vamos ver aí quais as ideias, quais os valores, aquilo que eles consideram importante, as opiniões, as crenças. Quando a gente for falar de socialismo, já falar sociologia. Quando a gente for falar de socialismo, vamos ver os mesmos preceitos. Quando a gente for falar de anarquismo, a mesma ideia, certo? Então, basicamente, nesse capítulo, a gente já vai ter uma ideia de todas as ideologias que surgem nesse século XIX e por que elas surgem, né? Quais as perguntas que elas vão tentar responder aí nesse período, certo? Então, vamos lá. Um minutinho só, eu vou ajeitar aqui para passar o slide. Olha só, primeiro vamos entender aí os antecedentes do liberalismo. Como eu disse, para a gente começar a compreender, a gente precisa entender o contexto histórico daquele período. Queridos, vocês estudaram comigo antes da pandemia a questão das revoluções inglesas aí do século XVII, certo? Estudamos também antes da pandemia, não foi... Uma parte foi antes da pandemia e a outra metade foi depois, já com videoaula também, né? Sobre a Revolução Francesa, que acontece no século XVIII, né? Essas duas revoluções, tanto as revoluções inglesas quanto a Revolução Francesa, gente, elas tiveram uma participação muito importante de uma classe que até então não era uma classe muito valorizada em seus países, que no caso era justamente a burguesia. Certo? Essa burguesia que participa desses processos, ela acaba se fortalecendo durante esse processo e principalmente se fortalecendo pelo crescimento econômico aí, tá? Lembrando que os burgueses seriam os comerciantes, né?
Então, é o pessoal que enriquece através do comércio, certo? Então, nessas duas revoluções aí, nós temos justamente essa classe ganhando destaque. E essa classe, gente, para crescer ainda mais, eles vão ter as ideias deles de como, já que eles trabalham com comércio, estão envolvidos com a economia, eles vão criar uma ideologia para eles de como essa economia deveria ser organizada. E esse processo não é um processo só que aconteceu na Europa. Se a gente for falar da América, por exemplo, os Estados Unidos, lá no texto da declaração de independência deles, já tinha umas ideias aí de liberdade, umas ideias de individualidade, que a gente vai ver daqui a pouco, aonde se encaixa essas duas ideias dentro do liberalismo, certo? Não podemos esquecer também do movimento que a gente chamou de iluminismo, que nós estudamos também, né? Os iluministas é que vão ser as grandes inspirações para essas mudanças. Eles que vêm com essa ideia de racionalizar, de ser contra os reis que eram absolutistas, tá? Então, o movimento iluminista também vai ter uma grande importância nesse cenário de quebra de ideias, quebra de paradigmas, tá? Uma ideia aí de criar um modelo econômico, tá? Que fosse contrário ao modelo absolutista. Lembra que o modelo absolutista de economia era o que a gente chamou de mercantilismo. Isso eu expliquei para vocês também, né? O mercantilismo, basicamente, gente, estava dominado pelo rei. O rei, digamos assim, intervia na economia. Digamos assim não, né? O rei intervia na economia. O rei controlava a economia. Então, por isso, lembra quando a gente falou lá da ideia de liberdade, individualidade? Então, aqui entra a ideia de liberdade. A burguesia, ela queria ser livre para as suas práticas comerciais. E o Estado, representado pelos reis absolutistas, né, o modelo mercantilista, ele previa a intervenção e controle total do Estado sobre a economia. Então, esse é o primeiro ponto de quebra aí. A burguesia, essa classe agora fortalecida, eles querem o livre comércio. Tá? Então, além do livre comércio, eles querem ter essa liberdade, essa participação na economia, certo? O conceito aí de liberalismo, na verdade, né, é como a própria palavra expressa a ideia de liberdade, vem de liberdade, né? Era necessário aí que esse movimento da burguesia pudesse lutar de forma organizada para ser livre, tanto economicamente quanto politicamente também, certo? Então, essa ideologia, sabe, liberalismo, simples, vai pregar a liberdade econômica. E o que é que prendia a economia? O mercantilismo, o rei, o Estado controlando, certo? Então, esse é o principal ponto para que você possa entender essa ideia de liberalismo, tá? Então, olha só, a gente pode dividir aí, digamos assim, essa ideologia liberalista em duas. Uma a gente vai chamar de liberalismo econômico e a outra a gente vai chamar de liberalismo político, certo? Liberalismo econômico, a economia deveria ter o mínimo de intervenção do governo. Ou seja, basicamente o governo não deveria intervir na economia. Isso seria o liberalismo econômico. O liberalismo político seria o seguinte: seria um governo sem autoritarismo, como era o absolutismo, né? E esse poder ele seria dividido pela ideia dos iluministas. Lembra que os iluministas, o Montesquieu, teve a ideia de dividir o poder do rei em três, para, digamos, gerir uma sociedade de forma mais igualitária e justa: o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, quando a gente fala de liberalismo econômico, é uma economia livre do governo do rei. Quando a gente fala de liberalismo político, é o rei não ser autoritário e ainda ter a divisão desse poder de governo entre mais duas esferas. Certo? Então, por aí vocês já começam aí organizando algumas ideias na mente de vocês, né? Eu botei aí, dá para vocês terem uma ideia da diferença do que era o mercantilismo
Mercantilismo aqui representado onde está o antigo regime e o que era o liberalismo, né? Então, do lado do antigo regime você tinha, balança tinha que ser favorável, ou seja, o país tinha que vender mais do que comprar. Já no liberalismo é lei de oferta e de procura. Quem tem para vender, vende. Quem quer comprar, compra. Outra, limitação da propriedade privada. Só algumas pessoas muito restritas poderiam comprar propriedades. Já no liberalismo tem a defesa da propriedade privada. Ou seja, os burgueses eram quem tinha dinheiro. Então, para eles, se as terras fossem divididas em propriedade privada, eles poderiam comprar essas terras. Coisa que no antigo regime, muitas vezes, elas eram doadas pelo próprio rei. Certo? De um lado, você tem os monopólios. O que são monopólios? São aqueles grupos que controlam o comércio. E, geralmente, esses grupos eram aí auxiliados pelo rei, eram próximos do rei. Já o liberalismo prega livre concorrência. Todos são livres para vender. Se todo mundo quiser vender a coisa A, todo mundo vai vender a coisa A. E aí cada um vê o preço que vai vender, é livre concorrência. Quem conseguir chamar mais clientes, quem conseguir vender mais barato, ganha. Né? De um lado você tem o intervencionismo e protecionismo do rei, no caso a intervenção do rei. Do outro você tem a ideia de liberdade econômica. Tá? Isso aí vai facilitar muito vocês nessa ideia de separar o que é uma característica do antigo regime, ou seja, do mercantilismo, e o que é uma característica da ideologia liberal, o liberalismo, certo? Queridos, o cara aí que é considerado o pai do liberalismo econômico é um escocês chamado Adam Smith, tá? Entre as obras mais conhecidas dele tem aí Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, tá? Ou também chamado como A Riqueza das Nações, certo? Foi escrito aí por ele em 1776. Esse camarada aí, ele vai tentar explicar a importância da liberdade econômica e qual o problema do Estado interferir na economia. Então ele vai defender a liberdade e vai dizer por que ele não curte, por que ele não gosta dessa intervenção estatal, certo? E aí, de acordo com a ideia dele, gente, a livre disputa, né, de interesses, ou seja, a liberdade para disputar, vender ou comprar e tudo mais, o que a gente chamou ainda há pouco de livre concorrência, né? Então essa concorrência aí, livre, ela poderia gerar melhores preços, melhores produtos, e isso acabaria beneficiando a sociedade como um todo. O que significa isso dizer, gente? Presta atenção. Imagina que aí na feira do Conjunto Maguari tem um camarada vendendo lá o saco da laranja a R$10, certo? E aí do lado tem outro camarada vendendo o saco da laranja a 11. Então percebe, um está vendendo a 10, o outro está vendendo a 11. Só o fato do preço ser diferente já vai fazer você optar pelo mais barato. Agora, se você chega no mais barato e a qualidade do produto não tá boa, você vê que as laranjas já não estão legais e tudo mais, aí você olha para o de 11 e vê que lá já tem laranjas maiores, laranjas mais bonitas, aparentemente mais novas, pode ser que você gaste R$1 a mais pela qualidade. Isso é livre concorrência, gente. Tá? Você vai tentar, se você é um comerciante, você vai tentar convencer aquela pessoa a comprar o seu produto. E você pode convencer deixando o produto mais barato, se você puder fazer isso, ou você pode convencer ela através da qualidade. Então, uma boa qualidade, um bom atendimento. Por isso que Adam Smith defendia a ideia de liberalismo. Para ele, o fato de ter concorrência, de um comerciante disputar com outro comerciante pelo mercado consumidor, fazia com que eles fossem obrigados a baixar seus preços, fazia com que eles fossem obrigados a regular a qualidade dos seus produtos para que eles pudessem conseguir pessoas para comprar. Mercado consumidor. Consegue entender isso? Imagina, por exemplo, que no Conjunto Maguari todo só tivesse um rapaz que vendesse gás de cozinha. Imagina isso. Só tem um lugar que vende aqui no Maguari, que entrega aqui no Maguari. Não tem outro. Isso significaria, gente, que essa pessoa não tem concorrência. E não tendo concorrência, ela pode botar o valor do produto dela, o valor que ela quiser. Que vocês só podem comprar aqui. Digamos que vocês só pudessem comprar no conjunto, né?
Então vocês seriam obrigados a pagar o preço que aquela pessoa estivesse pedindo. Mas no momento em que aparece dentro do conjunto outro que começa a vender gás também, né, gás de cozinha, aí ele pode botar um preço mais baixo e ali as pessoas já vão ter a opção de ir para onde vende mais barato. E aí o camarada que botar o preço lá em cima, ele vai ter que escolher. Ou ele continua com o preço lá em cima, não vende nada e acaba falindo seu negócio, ou ele também vai ter que baixar o preço dele. Então, por isso, segundo Adam Smith, a concorrência era benéfica para a sociedade como um todo, certo? Para ele, o Estado não deveria intervir na economia. O que interviria na economia, essa intervenção, ela viria da chamada mão invisível, que era do próprio mercado. Ou seja, o próprio mercado acabaria se regularizando pela lei de oferta e de procura. O que é a lei de oferta e de procura? Oferta é quanto tem para vender, procura é quantas pessoas procuram para comprar. Eu sempre gosto de falar do açaí quando a gente fala sobre isso, né? Você sabe, o açaí tem um período da safra em que a quantidade está grande. Quando a quantidade está grande, o produto é mais barato. Quando a quantidade é a oferta. Quando a oferta é grande, muita quantidade, o produto tende a ser mais barato. Quando a oferta é baixa, pouca quantidade, muitas pessoas querem comprar, o preço tende a subir, certo? Isso seria o próprio mercado se regularizando, tá? Segundo ele também, né, essa liberdade aí da economia acabaria por gerar uma produção de tudo que a sociedade desejasse e necessitava. Se você for abrir um comércio ou uma loja que vai vender qualquer coisa, você primeiro tem que pensar no que é que as pessoas querem comprar. Por isso que geralmente o pessoal opta aí pela questão de alimentos, né? Porque todo mundo basicamente necessita se alimentar, certo? Então, queridos, para a burguesia europeia, essas ideias liberais, né, acabaram soando como música, né? Era aí uma oportunidade deles crescerem. E crescendo economicamente, eles conseguiriam também crescer politicamente, conseguiriam aí propor transformações, participar dessa política, tá? Ter uma maior participação no cenário econômico e no cenário político, certo? A marca principal aí do liberalismo era a defesa do respeito ao indivíduo como mais importante unidade da sociedade. Indivíduo, lembra que a gente falou do individualismo lá na frente? Né? Eles diziam o seguinte, lembra que a gente falou que eles defendiam a propriedade privada também? Pois é, segundo eles, a propriedade privada era algo sagrado. Né? E mais do que algo sagrado, para eles o nosso corpo seria aí a primeira propriedade privada que nós tínhamos na vida. Então, a primeira propriedade privada de um indivíduo era o seu próprio corpo. Por isso, ele deveria ter autoridade sobre ele. Era algo inalienável, ou seja, aquilo que não pode ser cedido. Ou seja, a galera do liberalismo também é contra o processo, provavelmente, de escravidão. Porque para eles, o seu corpo é a sua primeira propriedade individual e ela não pode ser cedida, certo? Queridos, para hoje fica o exercício para vocês da página, eu esqueci de botar aí, tá? Me perdoem, da página 3, eu vou escrever aqui, tá? Fica aí o exercício da página 3 e página 7. 3 e 7, certo? Hoje vimos liberalismo, total relação com a ideia capitalista, e na semana que vem não, né? Eu acho que na sexta-feira, se eu não me engano, nós vamos falar sobre socialismo a partir da página 7, certo? Queridos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode perguntar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.